Os filhos de Deus sempre sofrerão perseguições, sofrerão aflições, passarão por lutas, enfrentarão problemas. Muitas são as aflições que um justo sofre, mas em todas essas aflições o Senhor Deus está com você. Diga glória a Deus. Por isso não há motivo para você desistir, não há razão para você parar. A ordem para você hoje é continuar. Segure na mão de Deus e continue firme, porque Ele te sustentará. Eu posso ouvir um glória para Deus essa noite? A palavra do Senhor para você hoje é: eu te sustentarei. Aleluia. Não é para você parar, não é para você retroceder, é para você continuar. Quem pode mandar um glória para Jesus? Mas às vezes, meus amados irmãos, nós tomamos algumas decisões na vida, agimos de forma inconsequente e incoerente. E essas decisões que nós tomamos geram para nós consequências dramáticas e drásticas. E por que eu estou te falando isso? Porque houve um tempo em Israel que o rei Ezequias tomou uma decisão. Ele abriu o seu reino, abriu o seu tesouro e mostrou para o rei da Babilônia, engrandecendo-se e orgulhando-se do ouro, da prata, de toda a preciosidade que o rei tinha. Ele abriu o seu segredo, abriu o seu trono, abriu o seu cofre e revelou para quem não era para ser revelado. Eu já começo aprendendo aqui essa noite que muitas vezes, de forma inconsequente, incoerente, imprudente, abrimos o nosso tesouro, abrimos o nosso palácio, abrimos o nosso coração, que é o nosso tesouro, para quem não merece. Muitas vezes você revela para alguém aquilo que não é para você revelar. E isso aconteceu com o rei. E ele abriu para o rei da Babilônia. Ele mostrou o que não era para mostrar, revelou o que não era para revelar, falou o que não era para falar. E isso gerou no rei da Babilônia um desejo. Já viu aquele ditado: o que não é visto não é desejado? Se ele não tivesse visto toda a beleza, todos os tesouros, toda a riqueza que Jerusalém possuía, ele não ia desejar. Mas quando ele viu aquela riqueza, o ouro, a prata, joias, e tudo que havia na casa do Senhor, e tudo que havia no secreto do rei, no seu tesouro real, ele desejou. O erro de Ezequias foi mostrar o que não era para mostrar, foi falar o que não era para falar, foi revelar o que não era para revelar. E isso gerou para ele consequências dramáticas. Isso gerou para ele uma cobiça, um desejo. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, desejava aquele tesouro para ele. Toma cuidado com quem você abre o teu coração. Toma cuidado para quem você revela os teus segredos. Toma cuidado para quem você conta as benevolências as quais Deus está fazendo na tua vida. Às vezes a boca é para ficar calada, às vezes é para manter um silêncio. Cuidado com quem ganha a tua confiança. Se o rei mostrou por quem confiava, toma muito cuidado esta noite, porque nem todo mundo quer ver a tua vitória, nem todo mundo quer ver o teu bem. Tem gente que não quer ver você vencer, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que o Senhor te guarda, te livra e te protege. Olha para essa pessoa do teu lado e faz assim para ela. Fala assim: boca fechada. Diga: não revela para quem não é para revelar. Não conta para quem não é para contar. Não mostra para quem não é para mostrar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você revelou o que não era para revelar, mostrou o que não era para mostrar, contou o que não era para contar, e de repente tudo começou a dar. Deu ou não deu? Você ia comprar uma coisa e você contou e não deu certo. Casamento estava bem, você falou para alguém, de repente começou a dar errado. Sua vida estava muito bem, você abriu o coração, você contou, você revelou, você mostrou e não era para ter mostrado, e daí por diante começou a dar o quê? Errado. Sim ou não, meus irmãos? E isso aconteceu com Ezequias. Só que Ezequias era um líder. Liderar, irmãos, traz sobre nós uma grande responsabilidade. Porque o líder, pastora Marlene, não pode pensar só em si mesmo. O líder também tem que pensar nas pessoas que ele lidera.
E as consequências vieram contra Ezequias e contra Jerusalém. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, arrastou todo o tesouro e levou muitos cativos e prisioneiros. E entre os prisioneiros estava Daniel, um jovem de sangue real, príncipe, bem educado, um jovem que tinha um grande potencial em Jerusalém, mas agora se tornou escravo. E Daniel, mesmo como escravo, Daniel vai construindo uma história dentro da Babilônia. O seu estado não impediu que ele viesse crescer. Daniel cresceu, Daniel prosperou, Daniel influenciou. Mesmo vivendo em um tempo caótico, mesmo vivendo em um lugar de idolatria, mesmo vivendo no meio de um povo idólatra, vivendo em um ambiente idólatra, vivendo no meio de pessoas que não buscavam a Deus, mesmo assim, Daniel se manteve íntegro na presença de Deus. Daniel conseguiu influenciar as pessoas que estavam com ele e sobressaiu em lugar onde havia corrupção, em lugar onde havia idolatria, em lugar onde havia promiscuidade. Daniel conseguiu vencer, porque Daniel era um jovem diferenciado e tinha um espírito sobre excelente. Alguém pode dar glória para Deus aqui essa noite? A Bíblia, ela contradiz muitas vezes o que a ciência diz. A ciência diz que o ser humano é influenciado pelo meio que convive. A gente sabe disso. O meio que você convive influencia quem você é. Se você for em São Paulo, observe que as pessoas são influenciadas pela maneira que os paulistas se comportam e falam. Um baiano que sai daqui de São Paulo, daqui da Bahia, e vai para São Paulo, com uma semana ele está falando paulista, né? É verdade? Mãe, aí já liga para a mãe. Mãe, estou aqui em São Paulo. É assim ou não é? Mas quando vem para cá, para a Bahia, também os baianos, nós baianos também influenciamos os paulistas, sim ou não? Porque o meio que nós convivemos nos influi, não só na forma de falar, não só na forma de vestir, mas também na forma de se comportar. Isso é ciência comportamental, e o meio que você anda te influencia. Só que a Bíblia contradiz a ciência, por quê? Porque Daniel estava vivendo aonde? Na Babilônia. E a Babilônia era uma terra de quê? Idolatria, promiscuidade. Na Babilônia as pessoas eram politeístas, adoravam a vários deuses. As pessoas eram promíscuas. E dentro da Babilônia, Daniel não foi influenciado. Pelo contrário, Daniel influenciou. Aleluia. Alguém pode dizer para você que você é influenciado pelo meio que você vive, mas quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, não são eles que vão te influenciar, é você que vai influenciar o meio que você vive. Você pode estar vivendo no meio de pessoas corrompidas, você não vai se corromper. Você pode estar vivendo no meio de pessoas idólatras, você não será mais um idólatra. Você pode estar vivendo no meio de pessoas derrotadas, você não vai ser mais um derrotado. Você pode estar vivendo no meio de pessoas perdedoras e fracassadas, mas você não será mais um perdedor, não será um fracassado, porque o Espírito de Deus está com você. Alguém pode dar glória a Deus? Ninguém na minha família conseguiu prosperar, bispo, você será o primeiro. Ninguém na minha família fez uma faculdade, você vai ser o primeiro. Ninguém na minha família casou, você vai ser a primeira. Ninguém na minha família quebrou a maldição, você será a primeira. Porque você não será influenciado pelo meio, você influenciará. Alguém pode dar glória a Deus hoje? E o teu testemunho mudará o ciclo da tua família. Para mim, que eu tenho uma revelação para entregar a você que está aqui essa noite. Você foi chamado para quebrar padrões e ciclos no meio da sua família. Se ninguém na sua família oficializou um casamento, você vai ser o primeiro a oficializar. Você era para dar glória a Deus essa noite. Se no meio da tua família nenhum dos relacionamentos deram certo, o teu será o primeiro a dar.
E a partir do seu, muitos vão dar certo também em nome de Jesus. Se ninguém da tua família chegou a um nível de potencial financeiro, você vai ser o primeiro a ser. Mas é só para quem recebe aqui essa noite. Eu vou repetir para ver se eu vejo glória para Deus hoje. Você foi chamado para quebrar padrões, para quebrar ciclos viciosos. Deus te chamou e te deu essência e o Espírito sobre excelente. Se você não crê, eu creio. Se você não der glória, eu dou glória. Cadê o glória para Jesus hoje? Bate no peito e diz assim: eu sou chamado para quebrar ciclos e padrões viciosos de sofrimento no meio da minha família, porque eu tenho um espírito sobre excelente. Daniel transitou por vários reinos. Havia uma transição de reinos. Nabucodonosor caiu e outros reis vieram, mas Daniel permaneceu. Porque quem tem um espírito de Deus sobre excelente pode entrar governo e sair governo, mas ele permanece. Porque a sua bênção não vem de reis, não vem de presidentes, não vem de governos estabelecidos por homens. A sua bênção vem de Deus. Diga glória a Deus. A sua vitória vem de Deus. Diga aleluia. E o monarca da época era Dario. Dario, o persa, o príncipe da Pérsia. Muito se fala na história sobre Dario. Dario é conhecido também como Artaxerxes. Esse rei, nesse período, nessa época, era considerado, historicamente falando, como um Deus vivo na terra. Com letra minúscula, obviamente que sim. Mas havia muito respeito sobre Dario. E Dario tinha uma governância com muita excelência. E com sua inteligência de monarca, ele levanta 120 homens para governar o seu reino. Esses 120 homens eram homens que tinham uma inteligência sobre-humana, tinham uma sabedoria muito grande e governavam com muita prudência e inteligência. Desses 120, Dario destaca os três melhores. E dos três melhores, um se destaca. Dos 120, tira-se três presidentes. E dos três presidentes, Daniel é o melhor de todos eles. E a sua forma de conduzir, a sua forma de liderar, a sua maneira de ser, o seu jeito de não aceitar as coisas de qualquer jeito. Sabe, porque tem pessoas, irmãos, que são diferenciadas. Não é verdade, velho? Tem gente que é diferenciada. Você concorda comigo? Tem gente que aonde chega lidera, irmãos. Não é porque quer. Não é porque quer, é porque parece que a liderança persegue. Se é na escola, lidera. Se é na rua que mora, lidera. Se é para jogar uma bola, lidera. É ou não é, irmãos? A liderança vem até ele e ele não aceita qualquer coisa. Não aceita as coisas de qualquer maneira. Porque quem tem um espírito sobre excelente não nasceu para viver qualquer coisa. Não nasceu para viver na mediocridade. Nasceu para viver a essência e o melhor de Deus sobre a terra. Alguém pode dar glória para Deus? E este era Daniel. Dos 120 destaca 3, dos 3 destaca 1. Só que o que acontece? Aqueles que lideravam com ele começam a ficar com inveja. Porque todo aquele que se destaca em alguma área da vida será perseguido com inveja. Se você não quer ser perseguido, não se destaque. Se você não quer que te apontem, não te destaque. Se você não quer que olhem para você de forma diferente, não se destaque. Mas se você se destacar em qualquer área da sua vida, esteja pronto e preparado para sofrer perseguições, aflições, sofrer dificuldades. Vão perseguir você, vão se levantar contra você, vão tentar parar você, mas Deus está com você para te guardar. Deus está com você para te livrar. Deus está com você para te proteger. Será que você pode dar glória a Deus? Olha para mim. Eles articularam contra Daniel, armaram contra Daniel, fizeram uma panelinha contra Daniel. E a ideia foi: Daniel se destacou mais do que nós, e nós vamos parar
vamos calar a boca de Daniel. E eles olharam para Daniel e disseram assim: nós não encontramos nenhuma falha em Daniel, porque Daniel é o quê? Fiel. Diga glória a Deus. Daniel era fiel ao rei, Daniel era fiel a Deus, e Daniel era fiel aos seus princípios e valores. Quando você é fiel, você não vai se corromper. Quando você é fiel, você não vai se perder. Quando você é fiel, você não vai deixar que o inimigo consiga distrair você. Então tentaram contra Daniel, mas não conseguiu, porque Daniel continuou firme aos seus princípios, aos seus propósitos. Daniel não estava ali para ser influenciado, Daniel estava ali para influenciar. Eu quero liberar uma palavra de profecia para a tua vida hoje. Não pare, porque se levantaram contra você. Não retroceda, não desista. Continue, porque Deus está contigo. E eles articularam contra Daniel, mas não conseguiram parar Daniel. Até que então tiveram uma ideia e disseram assim: nós vamos até o rei e vamos prolongar uma lei. E nessa lei, durante 30 dias, ninguém poderá invocar ou pedir nada a nenhum homem ou a algum Deus, a não ser ao Senhor Rei Dario. O rei assina o decreto, lança o edito, segundo a lei dos medos e persas, que não poderia ser revogada nem mudada. E foi lançada a lei. Daniel soube da lei, soube do que fizeram com ele. Daniel teve o conhecimento do que armaram contra ele, a trama. Daniel teve conhecimento da falsidade, da traição, do laço que foi preparado contra ele. Mas sabe o que Daniel fez? Daniel continuou fazendo a mesma coisa que fazia. Olha para mim aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes estamos nos destacando em algo, mas quando vem as perseguições, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, quando tramam contra você, quando armam contra você, quando a panelinha se ajunta para falar mal de você, quando a panelinha se ajunta para criticar você, quando a panelinha trama contra a tua vida e você ouve dizer, sabe o que você faz? Você para de fazer o que você estava fazendo. Eu estou pastoreando essa igreja há quase 20 anos. E eu já vi muita gente, o Beira Renilda, parar de fazer a obra porque uma panelinha se armou contra ela. Bispo, eu não quero mais cantar porque estão falando mal de mim. Eu não quero mais pregar porque estão falando mal de mim. Eu não quero mais cooperar, não quero mais ser obreira, bispo. Eu entrego a minha função, entrego o meu cargo. Eu desisto, eu vou mais além. Tem gente que parou de congregar, parou de servir a Deus, se afastou da igreja, porque a panelinha se armou contra ela, porque tentaram calar a voz dela, porque estava incomodando. Mas olhe para mim aqui essa noite. Eu não sei você, mas eu continuo. Eu não sei você, mas eu continuo fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Sabe por quê? Porque eu procuro agradar a Deus. Cadê aqueles que estão aqui para agradar ao Senhor? Levante a mão e dê glória. Se Daniel não tivesse o espírito sobreexcelente, sabe o que ele faria? Ele ia parar, pastor Valente. Parava ou não parava? Quanta gente já disse assim, hein? Eu não vou mais cooperar, pastor Valente, porque estão falando mal de mim. Eu não vou mais fazer isso porque estão me criticando. Aonde você trabalha, na rua que você mora, no meio da família que você convive, da igreja que você congrega, no ambiente que você está, no meio que você está situado, quantas vezes tentaram calar a sua voz? Quantas vezes tentaram te parar? Quantas vezes se levantaram contra você? Sabe o que é pior de tudo isso? É que eu sei que você que está sentado aí essa noite, muitas vezes parou por causa dos outros, se calou por causa dos outros, retrocedeu por causa dos outros, parou de fazer o que estava fazendo porque alguém criticou você, desistiu porque se levantaram contra você. Mas olha para mim aqui essa noite. Você disse que tem um espírito excelente igual de Daniel. Então Deus manda falar com você essa noite. Continue. Eu vou repetir para ver se você dá glória a Deus. Mas estão falando mal de mim, bispo. Continue. Se levantaram contra mim, continue. Articularam contra mim, continue. Bispo Paulo, eles tentam me parar. Continue.
que aconteceu? As coisas para Daniel pioraram. Porque não pense que vai melhorar. As coisas vão piorar. Está repreendido, o bicho está amarrado, o nome de Jesus está queimado. Você achou que ia melhorar agora? Calma. Ainda não vai melhorar. E agora Daniel foi para onde? Na cova cheia de leões. Daniel estava disputando contra homens. Os homens se levantaram contra Daniel, mas os adversários agora eram piores ainda, porque eram o quê? Os leões. Daniel foi parar na cova cheia de leões, e Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Porque tem situações que Deus não vai te livrar. Aleluia. Eu vou repetir, tem situações que Deus não vai te livrar. Tem situações que Deus vai permitir você passar. Mas com a tentação, Ele também vai preparar o escape. Diga glória a Deus. O mesmo Deus que vai permitir você cair na cova dos leões é o mesmo que vai te livrar dentro da cova dos leões. Porque esta prova não vai te matar, essa dificuldade não vai te matar, esta perseguição não vai te matar, essa luta não vai te matar. Vai ter livramento de Deus na tua casa, vai ter livramento de Deus na tua vida, e vai ter livramento de Deus dentro da cova cheia de leões. Quem pode dar glória para Deus hoje? Quem pode dar glória? O Deus que derruba as muralhas. Isso. Mistério faz mãe de filhos. Ele é. Olha para mim. Você já se perguntou, meu Deus, por que o Senhor não me livrou dessa situação? Porque o Senhor não me guardou, porque o Senhor não me protegeu. Deus permitiu Daniel entrar na cova dos leões, mas livrou Daniel dentro da cova dos leões. Porque quanto maior é a luta, maior também é o testemunho. Diga glória a Deus. Quanto maior é a dificuldade, maior também é a vitória. Diga glória a Deus. Era impossível Daniel ser livre da cova cheia de leões, mas Ele é o Deus do impossível. E se Deus livrasse Daniel da cova, não teria testemunho para contar como temos hoje. Então Deus livrou Daniel dentro da cova cheia de leões. Não é diferente com você que está aqui esta noite. Deus não te livrará da cova, mas te livrará na cova. Você pode adorar Ele essa noite. O caminho aberto pelas águas faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Segura, Mel. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você já percebeu que quando algo acontece, Deus prepara o livramento antes? Já percebeu? Por exemplo, teu carro quebrou. Você tinha uma viagem para fazer, mas o teu carro quebrou antes de você fazer a viagem. Isso é o que? Livramento. Porque se você viajasse, o carro iria quebrar onde? Na viagem. Então Deus te protegeu e te livrou. Já aconteceu com você? Se você está com dinheiro guardado e de repente alguma coisa acontece e você tem aquele dinheiro pronto na mão para prover aquela situação. É ou não é, né, Dani? O carro quebrou, o filho adoeceu, uma conta que chegou inesperada, e ao invés da gente pensar assim, eu caí na cova dos leões, mas Deus preparou também o livramento antes. Às vezes nós não pensamos igual a Daniel, e ao invés de agradecer, porque com a tentação também vem a provisão. Antes de você cair na cova, Deus prepara o livramento. Daniel estava orando e jejuando, já fazia 21 dias, queimando a sua carne, amortecendo a sua carne e preparando o seu espírito. Deus sabia
sabia que Daniel ia cair na cova dos leões. Então Deus preparou o espírito de Daniel e amorteceu a sua carne. Porque quando Daniel caiu na cova, os leões não sentiram cheiro de carne nem de sangue, porque o espírito estava em evidência. Diga glória a Deus. Deus preparou Daniel para aquela situação. E é assim que Deus faz com os seus filhos. Deus se prepara para a situação, para que grande seja o seu testemunho. E eu vou repetir para ver se você dá glória para Deus aqui esta noite. Talvez Deus não te livrou da cova, mas te livrará da cova cheia dos leões e te dará vitória. E você terá um grande testemunho para a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus hoje. Vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só. Fique de pé essa noite em nome de Jesus. Daniel ficou na cova. Os leões não o mataram. O rei Dario foi conferir no outro dia, e quando chamou o nome de Daniel, Daniel disse: eu estou vivo, ó rei. Vive, ó grande rei. O meu Deus me livrou dos leões. Aleluia. O meu Deus me deu livramento. Bate no peito e diz assim: o meu Deus me deu livramento. Digo, o meu Deus me guardou. Eu passei pela cova cheia dos leões, mas Ele me livrou. E sabe o que aconteceu? O rei mandou chamar aqueles três e disse: vocês se levantaram contra Daniel. A cova que vocês prepararam, o laço que vocês armaram, agora virou contra vocês. É isso que Deus vai fazer. Isso não é vingança, é justiça de Deus. Porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Daniel não desejou o mal deles, mas eles escolheram o mal que fizeram. Não precisa você desejar o mal de ninguém, mas o mal que tentaram contra a sua vida, eles mesmos vão colher aquilo que fizeram contra você. O laço que armaram contra você vai virar contra eles. Tentaram lançar você na cova dos leões e até conseguiram, mas Deus te livrou da cova, te livrou na cova. E aqueles que se levantaram contra a sua vida vai cair dentro da cova que armou contra você. Porque o Senhor Deus, Ele é contigo. Diga glória a Deus. Então essa noite Deus te trouxe aqui para lhe dizer: continue sendo fiel a mim. Continue sendo fiel aos seus princípios. Continue sendo fiel à minha obra. Continue sendo fiel. Não pare, não desista. Continue. Não desista por causa dos outros. Não pare por causa dos outros. Deixe caluniar você. Deixe armar contra você. Deixe se levantar contra você. Então somente continue, porque Deus está contigo. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos o porquê que está acontecendo isso em nossa vida. E posso conjecturar essa noite que Daniel também não estava entendendo. Ele era fiel, ele era obediente, ele fazia o melhor, e mesmo assim estava sofrendo toda aquela retaliação. Entenda que os melhores sempre serão perseguidos. Os melhores sempre serão afrontados e sofrerão retaliações. E tudo que o inimigo quer é que você pare. Tudo que o inimigo quer é que você desista. Tudo que o inimigo quer é que você pare de ser quem você é e seja alguém para agradar aos outros. Mas eu posso te falar o que Deus manda te falar essa noite? Não se reduza. Não reduza o espírito de excelência que Deus te deu para agradar ninguém. Continue fazendo o melhor. Não para mostrar aos outros, mas porque você tem um espírito de excelência. E não aceita fazer o pior. Continue sendo quem você é. Talvez você diga: mas eu sou perseguida, bispo. Se levante
levantam contra mim, falam mal de mim, me criticam, me caluniam. Assim como Daniel não se importou, não se importe. Continue. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Abria as janelas da sua casa, levantava suas mãos para Jerusalém e orava pelo seu povo. E manteve o seu propósito. Deus te chamou para ser alguém diferente da maioria das pessoas. Então seja aquilo que Deus te chamou para ser. Não pare, não desista, continue. Porque Deus pode não te livrar da cova, mas vai te livrar na cova em nome de Jesus. Haverá livramento para a tua casa hoje. Haverá livramento para a tua vida hoje. Haverá livramento para a tua família hoje. Ele não vai deixar você morrer na cova.